Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao programa Mitologário, nosso primeiro programa do novo ano de 2024. Desde já, desejo a todos um bom ano, desejo a todos que este ano que está iniciando seja de muita prosperidade, muita paz, muita alegria, muito sucesso, muitas realizações. E nós vamos começar falando sobre mitologia nórdica. Nós encerramos no último programa a mitologia africana e agora vamos mergulhar no misterioso mundo da mitologia nórdica ou vikings, né? A mitologia nórdica ou germânica foi desenvolvida nos países escandinavos ou nórdicos, como os atuais, como os países que compõem hoje: Suécia, Noruega, Finlândia, Islândia, Dinamarca. Da mesma forma que as demais mitologias, a mitologia nórdica possui grande importância na configuração da cultura dos seus antepassados. E até hoje inspira filmes, quadrinhos, jogos, entre muitas coisas. Constituída essa mitologia por deuses, heróis, anões, gigantes, serpentes, lobos e feiticeiros, as lendas relatam acontecimentos que procuram explicar a origem da humanidade, a questão da vida após a morte, fenômenos da natureza, dentre tantas outras coisas. Por ser crença entre vários povos, também é chamado de mitologia viking ou germânica. Como que é dividido essa ideia, esse mundo nórdico? O mundo nórdico ele é dividido em 9 mundos distintos. Como que é esses 9 mundos? Pela gravura, vocês viram a ideia, né, dos 9 mundos, nós vamos dizê-los um por um para vocês. Primeiro é Midgard, a Terra-média, o reino dos humanos, que corresponde à nossa Terra, nosso planeta. Jord é a deusa guardiã desse mundo. Depois vem Asgard. Asgard é um mundo separado do mundo dos humanos por um imenso muro. É o reino dos deuses, né, o lado superior dos céus. Seu guardião é Heimdall. Seus líderes são Odin, o deus maior da mitologia nórdica, e Frigga, a deusa da fertilidade. Depois vem Niflheim, governada pela deusa Hel, deusa do inferno, filha de Loki. Niflheim corresponde ao reino do gelo e frio, onde se encontram gigantes, anões de gelo. Depois vem Vanheim, mundo de repouso dos deuses. Vanir, local onde nasceu Njord, deus protetor dos navegadores e o principal clã dos Vanir. Depois vem Svartalfheim, local onde os deuses subterrâneos, chamado Svaltarfar, moravam. Seu líder é Oder, o deus cego, irmão de Balder, deus da justiça e filho de Odin com Frigga. Depois vem Jotunheim, reino dos gigantes, chamado de Jotuns, sendo que sua principal cidade é Utgard. Seu líder é Thrain, rei dos gigantes. Depois vem Nidavellir, reino dos anões, que está localizado nos subterrâneos de Midgard. Seu líder é Vidar, deus da vingança e filho de Odin. Depois vem Muspelheim, o reino de fogo, onde vivem os gigantes de fogo. Seu líder é Surt, o gigante de fogo. E por fim, Alfheim, reino dos elfos, seres mágicos de aparência humana e nome beleza. Entre o mundo dos humanos e o reino dos deuses, que é Asgard, e Midgard, que é o reino dos humanos, existe uma ponte que liga esses dois reinos, chamado de Bifrost. E quem sustenta todos esses mitos? Quem sustenta todos esses reinos é a chamada árvore mítica, né? A árvore cósmica chamada Yggdrasil. Ela sustenta todos os 9 mundos e é o eixo do mundo de suas profundas raízes que a conectam entre esses mundos. E nas suas raízes, né, diz que suas 3 raízes se estendem através desses mundos, e onde é habitado por esses seres distintos, como eu acabei de falar, e deuses.
E nela existe 3 poços. Próximo às raízes de Yggdrasil, existem 3 poços sagrados. O poço de Urd, onde reina a deusa Urd, associada ao destino. O poço de Mimir, associado à sabedoria. E o poço de Henvinhelmir, um dos poços de origem do rio Elivagar. No topo de Yggdrasil existe a águia e a serpente e o veado. No topo de Yggdrasil há uma águia e é frequentemente mencionada representando uma conexão com os céus. Uma serpente está enrolada em torno das raízes, muitas vezes associados a Jormungand, a serpente do mundo. Além disso, um veado pasta nos galhos, representando a vida selvagem. O Valhalla, chamado de Salão dos Mortos, corresponde à residência dos deuses, ou seja, local onde eles eram recebidos após a morte honrosa nas batalhas. E por fim, Ragnarok, que a mitologia nórdica diz que Ragnarok corresponde ao local de destino final dos deuses. A batalha de Ragnarok aconteceu na região de Midgard, entre as forças do bem e do mal, resultando no fim do mundo e de todas as criaturas, deuses, heróis, gigantes e monstros. Portanto, podemos entender que a principal diferença dos outros mitos para os mitos nórdicos é que os deuses eles morrem. Enquanto os deuses nas outras mitologias são imortais, vivem para sempre, a origem nórdica mostra que através do Ragnarok, os deuses que caem em batalha, eles morrem, dando origem a outros deuses. Outros seres vão se ascender heroicamente, nos salões de Valhalla e se tornam deuses e assumem lugares daqueles que caem. Mas como que se dá a origem do mundo, do universo, segundo essa mitologia? Diante de todo esse floreio que eu falei, a imensa árvore cósmica, Midgard e seus 9 reinos, os salões eternos onde os mortos que caem em batalhas vitoriosas são recebidos pelos deuses, esse apocalipse chamado Ragnarok, e por fim a origem do universo, que é tudo isso, De acordo com a mitologia nórdica, o surgimento do universo envolve uma série de eventos primordiais e seres cósmicos. Não uma narrativa única consistente, mas a fonte mais amplamente citada sobre a criação do universo nórdico é o poema edaico Voluspa, que faz parte da Edda poética, uma coleção de poemas nórdicos extremamente antigos. O resumo dessa mitologia começa com Ginnungagap. No início havia um vazio chamado Ginnungagap, o que significa o vão ondulante. Este vazio era situado entre os reinos de Niflheim, associado ao gelo, e Muspelheim, associado ao fogo. Ginnungagap era o espaço primordial onde as forças do frio e do calor se encontravam, se misturavam. Daí vem Ymir e Aldumila. A partir dessa mistura, Ymir, o gigante de gelo, ele surge, ele emerge. E era um ser andrógeno, então significa que ele tinha os 2 sexos. E dele surgiram os primeiros gigantes. Enquanto Ymir dormia, a vaca cósmica Aldumila, ela acabou lambendo os blocos eternos de gelo, revelando Buri, o primeiro dos deuses de Aesir. E esses 3 primeiros deuses? Buri teve um filho chamado Bor, que se casou com Bestras, uma gigante descendente de Ymir. Eles tiveram 3 filhos, Odin, Vili e Vi. Esses 3 deuses, Aesir, desempenharam um papel crucial na criação do universo. A morte de Ymir e a criação do mundo. Odin, Vili e Vi decidiram acabar com a ameaça representada por Ymir. Eles mataram Ymir e usaram seu corpo para criar o mundo. De seu corpo fizeram a terra, Midgard, o céu, feitos dos crânios de Ymir, os oceanos feitos de seu sangue, as árvores foram criadas a partir de seus cabelos e as nuvens foram feitas através de seu cérebro. Bom, podemos entender que Ymir ele representava uma grande problema, uma grande dificuldade para o desenvolvimento do reino dos deuses, porque ele era, como posso dizer, a raiz da criação dos deuses. Portanto, como todas as outras mitologias, aquele que é a raiz da criação, aquele que se contrapõe
muitas das vezes o interesse dos deuses acaba dando problema. Basicamente é quando você é pai ou mãe e tem os teus filhos e você se contrapõe à vontade deles e eles se revoltam. É claro que às vezes não é inédito, né, o filho se voltar contra os pais e acabar até matando os pais por conta disso. Mas as mitologias, de modo geral, elas pregam essa questão desse assassinato. A mitologia grega, onde Zeus mata teu pai. Na mitologia africana, os deuses se voltam contra o Deus primordial, criando seus próprios reinos, embora o Deus primordial, vez por outra, os intimida, mas ainda assim eles fazem frente, se juntam e fazem frente a esse grande Deus. E agora a mitologia nórdica mostra os seus filhos, né, se voltando contra Ymir. A exceção está a mitologia egípcia, que Ra é o deus primordial, é o deus sol, é o deus criador de todas as coisas, e nenhum deus se volta contra ele, porque o próprio Ra é a vida. Matar Ra significa tirar a sua própria vida. E além do que, Ra, sendo o deus do sol, ele protege toda a criação do universo contra a serpente cósmica Apophis. Eu já falei para vocês sobre isso. Então, o que acontece? A diferença está nesse ponto, que como Ra ele é a fonte da vida, ele é um ser imortal. E a imortalidade dos deuses está ligada à imortalidade de Ra. Gostando ou não, Ra está assegurado como o princípio e fim de todas as coisas, porque ele é o princípio e fim de todas as coisas. De diferente dos outros deuses que não tem essa situação, não tem essa ligação de imortalidade da criação. E no caso ainda da mitologia nórdica, como os deuses morrem, mostram que a imortalidade não se dá, a divindade, a ascensão como divindade, não se dá somente pela consanguinidade da divindade, sim os seus feitos enquanto vivente. E é aí que nós vamos começar a debruçarmos sobre essa questão do mérito, né? O herói, o lutador, aquele que briga, aquele que vence as batalhas, as mais dificultosas. Isso acaba lembrando um pouco sobre o mito de Hércules, né? Que é um semideus que se acende como divindade porque os seus atos, os seus feitos. E a mesma coisa cai sobre os grandes deuses nórdicos. E quem são esses deuses nórdicos? Nós temos Odin, como eu falei, que é o maior de todos os deuses, principalmente dos vikings, né? E é considerado o pai dos deuses. Nós temos Freyr, que é o deus da abundância e irmão de Freya. Nós temos Frigga, a deusa da fertilidade, esposa e rainha dos deuses, junto com Odin. Nós temos Tar, deus do combate e filho de Odin com Frigg. Nós temos Vidar, o deus da vingança, filho de Odin. Thor, deus do trovão, filho de Odin. Brage, deus mensageiro da poesia e da sabedoria, filho de Odin. Balder, deus da justiça e filho de Odin com Frigga. Njord, deus protetor dos navegantes. Freya, deusa mãe do amor, da luxúria, filha de Njord com Skadi. Loki, meio gigante e meio deus. Ele é considerado o pai das mentiras, ou deus das trapaças, né? E por fim, Hel, deusa do inferno, filha de Loki. Para quem assistiu o filme do Thor, Ragnarok, vai mostrar, né, a Hel, mas lá ela é conhecida como Ela, a deusa que foi aprisionada, porque tudo ela quer destruir. Ela é o princípio e fim da destruição das coisas. E é claro, acaba tendo Loki acabando ajudando a vencer a sua própria filha. O que nós entendemos sobre essa questão desse entendimento ou desentendimento entre os deuses? A evolução divina do mundo nórdico, como ele se dá pela aventura, pela batalha, pelo ardor da luta. Se vocês observarem os filmes de Thor, desde o primeiro, nenhum dos asgardianos, assim é considerado, nenhum deles foge à luta. Ao contrário, tem um adoro, parece uma volúpia, uma paixão abrasiva pela luta. Porque é o que faz eles serem deuses. É o que fazem eles serem grandes. Abraçar com ferocidade o ardor da luta. Um comparativo com o deus da guerra Ares, da mitologia grega,
Nós não temos esse ardor dentro da história grega sobre a luta. Ao contrário, você luta por obrigação, você luta por uma necessidade. Já essa ideia Ares, do deus da guerra, ela é incorporada dentro dos asgardianos como princípio de vida. A existência, o ser e existir de um asgardiano é a luta. E tanto que vocês observarem nos filmes, a luta ela está em constante movimento na mitologia que se cerca de Thor. E, novamente, dentro da própria mitologia nórdica, a luta começa a partir do surgimento de um deus maior e que os seus filhos se voltam contra ele porque eles querem ter seus próprios reinos. E, por fim, os 9 mundos vivem em combate, porque vês como cada mundo tem a sua divindade, tem o seu deus, o seu governante. Não é difícil imaginar que esse governante quer estender o seu reino sobre os outros mundos. E aí nós começamos as batalhas. No que se diz a Yggdrasil, a árvore cósmica, ela tenta manter o equilíbrio do universo. Quando nós falamos de Yggdrasil, nós falamos do mundo natural, falamos da natureza. E essa natureza incorrompe diretamente sobre nós também, sobre nós pessoas, a nossa vida, o nosso equilíbrio, a nossa saúde, o nosso bem-estar, nossa psicologia, nosso entendimento como pessoa, nosso entendimento social, nosso entendimento com os animais, com a vida além de mim, além de você. Então, o que acontece? O Yggdrasil, ela incorpora essa ideia de ecossistema, onde todo mundo está conectado e sofre essas conexões, sofre as desavenças dessas conexões. É claro que um mundo em equilíbrio, suportado por uma Yggdrasil, por um sistema natural, é claro que qualquer coisa que incorrompe nessa falta de equilíbrio, nessa queda dessa harmonia, sofre. Sofre o humano, sofre Deus, sofre a vida, sofre o universo. Então nós temos que entender que, no primeiro momento, essa origem da vida, ela incorrompe intimamente sobre o equilíbrio das coisas. E como falamos de equilíbrio das coisas, nós falamos na sua total compreensão. Se vocês que têm nos acompanhado desde os primeiros episódios do programa Mitologar, a palavra equilíbrio, ela sempre foi ênfase, ela sempre foi chave, ela sempre foi diretriz. Por quê? Porque é humanamente impossível nós convivemos com pessoas perturbadas, pessoas desequilibradas, pessoas que não têm domínio sobre suas paixões, sobre seus temperamentos, sobre seus desejos. Nós vimos, durante os mitos, que pessoas que não são equilibradas, que não procuram se ajudar para conviver bem com as outras pessoas, elas são jogadas ao lado. Elas são jogadas às traças, elas são tratadas de qualquer jeito, não são respeitadas, não são valorizadas. Por quê? Porque toda vez que uma pessoa ela não se enquadra, não se ajusta socialmente, ela dá trabalho. Se ela dá trabalho, alguém tem que suportar esse trabalho. Logo, se ela dá trabalho para alguém, essas pessoas vão se livrar do trabalho, vão se livrar do problema. Então, o que acontece? Equilíbrio sempre foi a palavra-chave. E dentro do mito nórdico mostra exatamente essa questão do equilíbrio como fonte de ser e existir, fonte para que você possa viver bem, primeiro com você e depois com os outros. Isso é equilíbrio de reino, isso é equilíbrio de mundo, isso é equilíbrio de mundos. Por que mundos? Lembra que eu falei que a nossa sociedade é uma cosmopologia? Não existe as pessoas não são feitas em séries. Ninguém pensa igual, ninguém veste igual, ninguém come igual, ninguém penteia o cabelo igual. Nós temos pessoas de pensamentos variados, de culturas variadas, de etnias variadas. Isso são mundos. Se eu fosse colocar a nossa sociedade dentro de uma árvore genealógica, dentro de uma Yggdrasil da vida, nós teríamos milhares de mundos distintos dentro de um único mundo chamado planeta Terra. Então, nada mais é, a Yggdrasil nada mais é que uma alegoria, uma visualização de mundo. Qual é o mundo? O meu mundo, o seu mundo.
Basta você cruzar a porta da sua casa para fora, você vai ver diversos mundos diferentes do seu mundo. E estão vivendo juntos. Por quê? Equilíbrio. O mundo tem que se equilibrar dentro dessa miríade de sociedades, miríade de pensamentos, de atitudes, de pessoas, porque são essas pessoas junto comigo que compõem, que constituem, que constroem, que mantêm sociedade. O negro trabalha, o branco trabalha, a LGBT trabalha, todos têm que comer, têm que beber, têm que consumir, compram roupas, têm que ter casa para dormir, televisão, um celular, internet. Todo mundo gira as engrenagens da sociedade. Então estamos interligados. Igual as raízes de Yggdrasil sobre os mundos, nós estamos todos interligados por uma raiz chamada sociedade humana. Logo, dentro dessa linha de pensamento, quando nós nos voltamos e entendemos que, quando nós falamos de Midgard, terra dos humanos, Asgard, a terra dos deuses, nós estamos dando nomes à nossa própria sociedade. Por quê? Nós temos o nosso mundo que nós habitamos. Né? Nós temos avião, trem, carro, gente, animais, natureza, água, rio, mares, tempestades. Mas temos um mundo extracorpóreo. A religiosidade mostra um mundo de Deus, ou deuses, que estão acima do mundo humano. Aí nós vamos lá, que criamos um mundo inferior, o mundo onde a maldade governa para punir aqueles que foram maus na Terra, segundo uma ótica de uma divindade. E aí nós conhecemos Niflheim. Depois, temos aquelas pessoas em que o mundo, com seus protetores, com as suas ações, são divididos por patronos. Patrono dos navegantes, patrono dos lutadores, patrono daqueles que praticam justiça, patrono daqueles que se acham maiores do que os outros, patrono daqueles que buscam vingança, patrono daqueles que estão muito intimamente ligados aos elementos da natureza, né? Os 5 elementos da natureza. Nada mais é do que os vários mundos da grande árvore cósmica Yggdrasil. Então nós podemos entender que, quando nós falamos de Bifrost, né, que é a ponte que liga o mundo dos humanos ao mundo dos deuses, essa mesmo Bifrost é o mundo, essa ponte que liga eu a você, você ao teu vizinho, a tua vizinha, teu irmão, a tua irmã, marido, esposa, aos animais, à natureza, às árvores, às plantas. Essa conexão, essa ponte onde todos pisamos, passamos, andamos e fazemos delas caminhos para conexões. Conectarmos uns com os outros, vivermos uns com os outros, convivermos uns com os outros. Por isso que quando nós observamos, quando nós falamos de mundo, de sociedade, não importa o que aconteceu alguma coisa, igual os problemas que estão acontecendo na Ucrânia, os problemas que estão acontecendo no Oriente Médio, os problemas catastróficos, né, que está lá no Japão, com os terremotos que mataram, dizimou milhares de moradias, o frio extremo que o norte da Europa está vivendo ultimamente por conta, né, dessa interferência climática por nós mesmos. Nós que estamos aqui no continente, no sul da América, vivendo esse calor fora do normal. Tudo isso são pontes que nos conectam. Não tem como nós vivemos apáticos disso. Não é porque no Brasil não tem terremoto, quer dizer que não possa não ter. A gente não sabe. Olha os problemas que estão acontecendo no Japão, pode acontecer aqui. É claro que nós vivemos num país tropical, onde o calor ele é governante. E cada vez que passa o calor se mostra o governante cada vez mais. Nós vimos aí que o Brasil chegamos a ultrapassar os 40 graus. Mas podemos ter uma queda brusca de temperatura de uma hora para outra e vislumbrarmos um pouquinho sobre o frio do norte da Europa, por exemplo. Nós vamos ter problemas. Porque nós estamos todos conectados no mesmo mundo. Não existe outro planeta. Lembre-se, como nós vimos na mitologia africana, não existe um segundo planeta Terra. Existem outros planetas, mas nenhum deles ainda são habitáveis. Nenhum deles tem a capacidade de habitar
o ser humano. É esse mundo aqui mesmo. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse mundo, porque se acontecer, se nós ferirmos o mundo, ele vai nos ferir também. E não é o toma lá da cá, é o efeito em cadeia. Nós vivemos dentro de uma cadeia. Eu costumo, hoje, agora, observando bem, quando nós falamos dessa grande árvore cósmica Yggdrasil, ela é uma teia onde todos estão conectados, todos, sem exceção, de pessoas a seres vivos, a plantas, não importa como seja, não importa as quase eternas árvores das florestas dos Estados Unidos, as quase eternas geleiras dos polos norte e sul, estamos todos conectados e todos vamos sofrer qualquer interferência que faz com que o mundo sofra, e nós vamos sofrer. Então, dentro desse primeiro contexto, desse primeiro episódio que nós estamos inaugurando, né, abrindo a mitologia nórdica, ou a mitologia dos vikings, nós nos deparamos com um mundo em extrema conexão, um mundo totalmente grudado, conectado, independente por si, né, dentro de seus microcosmos são independentes, mas totalmente dependentes entre si quando nós olhamos. Cultura, seja da Suécia, da Noruega, da Finlândia, da Islândia, da Dinamarca, nada mais é do que uma apologia, né? Uma alusão de todo o mundo. Não é embora os mitos sejam exclusivos dessa região, né, da região escandinava, por assim dizer, né, mais simples, mas ela está intimamente ligada no nosso ser estar, no nosso ser existir. Por mais que nós vamos encontrar alegorias de anões gigantes, serpentes gigantes, lobos gigantescos, feiticeiros, essa alusão, essa ideia, esse floreio, essa pintura, nada mais é do que explicar os acontecimentos da minha vida, da sua vida. Porque venta, porque chove, porque do raio, porque do trovão, porque das nevascas, porque dos terremotos, porque das doenças, porque do nascimento, porque da morte, porque do crescimento, porque do envelhecimento, porque do pensamento, a evolução do pensamento, porque da evolução tecnológica das coisas. Tudo isso é fruto da vivência, da sociedade, do mundo que nós vivemos, desse intercâmbio das coisas. Observando o mundo natural, nós pensamos o mundo natural, entendemos o mundo natural e tentamos replicar esse mundo natural dentro da nossa sociedade. Quer um exemplo do mundo, da observação do mundo natural e que nós replicamos no nosso mundo, na nossa sociedade? O ar-condicionado, por exemplo. O ar-condicionado não é uma invenção humana. Ele foi lá e viu, alguém foi lá e viu como que se dá o resfriamento do ar e copiou. Não foi inventado do nada. Ele viu como é o resfriamento natural do ar e copiou. E fez isso de maneira mecanizada. Pulsações elétricas. As pulsações elétricas estão no nosso corpo. O nosso corpo tem pulsações elétricas. E como que nós replicamos isso? Em objetos tecnológicos de baixa energia. O celular, ele funciona por baixa energia, pulsações elétricas. Uma cópia do nosso corpo. O próprio Android que está sendo aos poucos, está cada vez mais se evoluindo, são pulsações elétricas de baixa potência do nosso corpo. Nada mais é do que visão, observar o mundo e tentar replicá-lo, tentar explicá-lo. No caso da mitologia, como não tinha a tecnologia como nós temos hoje, ele observa, ele olha e tenta decifrar, tenta explicar através do conhecimento que ele tem daquele momento, daquela vida, daquele condicionamento, daquela cultura, da forma como ele entendia o mundo naquela época. E como isso ainda fica até hoje para nós. Muita coisa que foi falada, que vai ser falado, ainda ressoa na nossa sociedade, está na nossa sociedade, está na nossa vida, está no nosso ser existir, está na nossa cultura, está na música, está na comida, está na vestimenta, está na pintura,
Está na forma como se dorme, na forma como se constrói as suas casas, na forma como nós nos identificamos como pessoas. O mundo mudou, a evolução veio, a tecnologia veio, nós aprendemos línguas, nós aprendemos a nos comunicar com outras pessoas de outras nacionalidades, que nós aprendemos a língua delas, mas o essencial da cultura, da mitologia ainda prevalece, ainda está presente na minha vida, presente na sua. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa abertura, desse novo mito, esse primeiro programa do ano de 2024, inaugurando a mitologia nórdica. Um forte abraço a todos, um bom final de semana e nos encontraremos semana que vem aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Até lá! Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.